Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Jesus, no começo desse evangelho, com sua sabedoria divina, nos explica de uma forma muito coerente o poder libertador de Deus. Como o Messias, que é o próprio Deus, não teria o poder de libertar as pessoas de anjos caídos. É evidente que nós temos aqui argumentos falsos contra o próprio Jesus Cristo, para tentar esvaziar sua divindade, para que seus ensinamentos não tivessem mais crédito, para destruir a fé que nascia, a fé cristã. Também hoje, em nossos lares, em nossas vidas, em nossos trabalhos, Jesus está sendo ofendido, não somente pelos pecados, mas pela tentativa de esvaziar a sua existência. Quantos argumentos são usados para, principalmente, destruir a divindade de Jesus Cristo? Quantas heresias foram criadas ao longo do tempo e estão hoje, com outros nomes, perdurando entre nós. Por exemplo, na doutrina espírita, Jesus não é o Deus encarnado que assumiu a humanidade e foi até as últimas consequências para nos salvar, dando a sua vida divina no sacrifício da cruz. Para os espíritas, Jesus é um grande profeta, um grande médium, como se isso realmente existisse, e que cada um de nós tem a possibilidade de alcançar a salvação através das sucessivas reencarnações, que também não tem nenhum fundamento, mas com esta doutrina da reencarnação se esvazia a importância do sacrifício de Jesus na cruz. Deus não precisa morrer no Calvário. Deus não precisa morrer para nos salvar. Basta que nós mesmos, em sucessivas vidas mortais, evoluamos e alcancemos sozinhos a salvação. A ressurreição é posta de lado com este argumento vazio da reencarnação. A divindade de Jesus e o seu senhorio
também são desacreditados com tais argumentos falsos da autossalvação através das sucessivas reencarnações. E aqui nós poderíamos falar de muitos outros argumentos, argumentos de outras religiões, argumentos dos ateus, argumentos dos inimigos de Deus. Nós que fomos eleitos por Deus, que recebemos o dom da fé, que só pode ser concedida pelo próprio Altíssimo, nós precisamos combater o bom combate a cada dia de nossas vidas. E esse combate também se traduz no enfrentamento face a esses argumentos absurdos, como esse argumento, desculpe a expressão, diabólico, mas ao mesmo tempo bizarro, de que Jesus estava expulsando demônios porque era o líder deles, jogando contra o seu próprio reino demoníaco. Jesus, com palavras simples, com argumentos lógicos, mostra os sofismas daqueles falsos profetas, dos homens que são inspirados pelos anjos caídos para destruir a nossa crença no único ser que pode nos salvar, o próprio Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós que somos eleitos, precisamos sim lutar pela nossa fé a todo instante, diariamente, constantemente pedir a Deus que alimente esta nossa fé e que nós possamos fazer o sacrifício da nossa vontade e abraçarmos esta convicção, que nós possamos aderir cada vez mais a esta fé, manifestando-a em boas obras, na recepção digna dos sacramentos, todos eles banhados no sangue deste mesmo Jesus, deste mesmo Deus homem, que derramou este sangue divino na cruz e banhou estes mesmos sacramentos para a nossa santificação. A responsabilidade de um separado, de um santo que peregrina neste mundo, dos cristãos que abraçaram a fé em Jesus Cristo, a responsabilidade é muito grande, porque nós nos aproximamos desta luz, nós nos aproximamos de Deus. Nós não estamos vivendo na escuridão da ignorância. Nós buscamos esta luz que se apresentou diante de nós e nos convidou. Jesus nos disse: segue-me. E nós fizemos a opção voluntária de seguirmos o Mestre da vida. E com esta adesão vem a responsabilidade do conhecimento que nos é dado dia após dia. Vejamos o exemplo do apóstolo Judas. Jesus Cristo estava na cruz e olha para aquelas pessoas que o estavam crucificando e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas tiveram a intercessão do próprio Jesus Cristo para terem os seus pecados perdoados. E diante do que foi dito, Jesus fundamentou o seu pedido, afirmando que aquelas pessoas viviam na ignorância. Com Judas Iscariotes não foi assim, porque Judas recebera muito mais do que eles. Judas recebera a fé, a graça, o apostolado. Diferente daquelas pessoas que não sabiam quem era aquele que estava sendo crucificado. E, no entanto, Judas traiu Jesus Cristo. Meus irmãos, a melhor forma de entender este evangelho é olhar para Judas como um homem liberto por Cristo do poder de Satanás, mas que terminou numa situação ainda
pior. Como já dito, a nossa responsabilidade de cristãos que caminham, de autênticos cristãos que manifestam a sua fé a cada dia, a nossa responsabilidade é enorme. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. E virar as costas para os dons de Deus, sabendo o significado destes dons, é uma grande ofensa. Meditando sobre esse evangelho, peçamos a Deus que nos conceda esse toque da graça do Espírito Santo, para que nunca, jamais traiamos Jesus Cristo, que tanto nos amou, nos convidou e nos elegeu para sermos seus discípulos. Que o nosso destino, meus irmãos, não seja o de Judas, mas sim seja o destino da Virgem Maria e dos santos e anjos dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.